Atendendo a inúmeros pedidos dos usuários da planilha completa e da planilha expressa, nós criamos uma nova planilha que visa facilitar o preenchimento, visa facilitar o sistema de dimensionamento de um fotovoltaico. Tá? Então nós criamos então a planilha básica. Ela é usada para dimensionamentos, somente dimensionamentos de clientes do grupo B. O grupo A ela não faz. E também, como sempre, né, é só para sistemas on-grid. Então essa planilha básica, nós vamos dar uma pequena demonstração de como ela funciona. Então, a princípio, o menu dela tem 8 vamos dizer assim, grupos. Usina fotovoltaica propriamente dito, simulação, serviços, pagamento, resumo, propostas, FIP e dados da empresa. Tá? Então vamos começar aqui uma simulação fictícia, tá? uns dados aleatórios. Então nós começamos sempre por aqui, ó, usina fotovoltaica. Então, quando acessamos a usina fotovoltaica, todos os dados que tem aqui em cima, eu chamo de pastas, a pasta usina, simulação, serviços, pagamento, resumo, propostas, empresa e FIP. Então cada uma é uma pasta, e cada pasta tem o seu menu principal. Então no caso da usina, nós temos limpar a usina, logo que você termina uma simulação, faz a impressão dos dados, você grava essa planilha com o nome do orçamento e depois você limpa para começar um novo orçamento. Então a usina tem, no caso aqui, esses três submenus, né? O cliente, o consumo e o status. A simulação nós temos painéis, inversores, definição do kit, geração e consumo. Serviços nós temos projeto, administração, infraestrutura, montagem e instalação. Pagamento, a forma de pagamento e a maneira de financiamento. Resumo, nós temos o resumo financeiro do dimensionamento, os gráficos e os índices econômicos e financeiros. Nas propostas nós temos aqui dois tipos de proposta flash e proposta speed, e um contrato de venda e prestação de serviços. A empresa, onde vocês podem alterar os dados da empresa para poder, esses dados estão utilizados no dimensionamento, né? Então esses dados podem ser alterados a qualquer momento. E o FIP, que é a cereja do bolo, onde nós podemos fazer inclusão de inversores, de painéis, nós podemos fazer o gerenciamento desses inversores, dos painéis também, e nós inserimos imagens e logomarcas. Tá? Então é bem completo. Então se você adquire a planilha e daqui a um tempo entra vão ter novos inversores e novos painéis no mercado, você mesmo pode fazer essa inclusão aqui. Então a planilha não é perdida. Sempre que eu clicar nesse botão aqui, ele volta para o menu. Tá? Então, por exemplo, usina, eu cliquei nesse botãozinho aqui, ó, essas três setinhas viradas para a esquerda, ele volta para o menu inicial. Então, então vamos começar aqui com o primeiro, que é a usina fotovoltaica. Então vamos com o cliente. Então aqui, quando estiver em uso, no caso da usina aqui, o cliente, ele vai aparecer o nome do menu da pasta aqui, ó. Então menu, quer dizer, o cliente, né, consumo e status. Então o preenchimento é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então vamos lá. Então eu vou ser bem rápido aqui. Primeiro eu vou explicar aqui, eu paro o vídeo, preencho e depois eu continuo, tá? Então aqui, ó, todas as células em vermelho são células de preenchimento obrigatório. Você não pode deixar nenhuma célula vermelha sem preencher. Tá? As células na cor azul, e que tem azul escuro, que tem um triângulo invertido, são células de escolha. Então cada uma você vai ter que fazer uma escolha para poder prosseguir com o dimensionamento. As células azuis claras, são para preenchimento de dados importantes para o dimensionamento. Então esses dados aqui, vamos dizer assim, é preferível não deixar sem preencher, preferível preenchê-los. E por último, a célula nessa cor azul brilhante. Essas células são de informação, são células que a planilha informa para o integrador, para o projetista, ter uma noção do que está acontecendo com o dimensionamento. Tá? Então são as células que você não pode deletar, você não pode alterar, você não pode fazer nada com elas, elas estão bloqueadas. Tá? Então esses são os 4 tipos de células. Então vamos começar aqui o dimensionamento. Vamos começar com a data aqui, data de hoje, 18 de agosto. Tipo da proposta, ela pode ser residencial ou comercial. Vamos começar aqui residencial. O número da proposta, você vê aqui embaixo tem uma sugestão.
Então a planilha está sugerindo que esse número seja 22.R.83. É o número mnemônico para poder forçar, para poder fazer você lembrar de quando foi feito o orçamento. Então, por exemplo, 22 significa o ano, tá? R é o tipo de orçamento residencial, se fosse C seria comercial. 8 é o mês que nós estamos fazendo o orçamento, mês de agosto, mês 8. E o 3 é o número sequencial das propostas elaboradas no mês de agosto. Então, a próxima proposta que você fizer, desde que você use, vamos voltar aqui, limpar a usina quando acabar uma proposta, a próxima proposta vai vir aqui, 22, R ou C, 8 se for no mês de agosto, 4. Então é um número que vai ser incrementado de 1 em 1. A origem do orçamento, nós escolhemos aqui representante, o nome do representante, nesse menu de escolha, vamos colocar aqui Edson. A comissão do representante você pode deixar vazio se você quiser, não tem necessidade de ser preenchido, mas vamos dizer que aqui tem a comissão. Margem de lucro. O que vinha a ser margem de lucro, que é importante. Existem vários fornecedores, antigamente eram poucos, mas hoje quase a maioria, eles pagam comissão pela venda da mercadoria. Ou seja, você faz um orçamento, entra em contato com o fornecedor, vamos exemplo aí, Aldo. Então vamos imaginar que a Aldo, você peça para a Aldo colocar 30% acima do valor de custo da mercadoria. Então se a mercadoria custasse 10 mil reais, você pede para colocar 30%, vai ser 13 mil reais. Então a Aldo vai emitir uma nota fiscal de 13 mil reais para o seu cliente. Esses 3 mil reais a mais, a Aldo vai reter uma parte, em torno de 9 a 10%, para efeito de impostos, e o restante ela vai acreditar na sua conta. Tá? Então fica servindo como uma margem de lucro para você. Então vamos colocar aqui 30%. Aqui embaixo tem uma célula que diz para compensar. O que vem a ser isso aqui? Se você quiser realmente ganhar 30% de lucro, ter uma margem de 30% líquida, você precisa colocar o valor que vai aparecer aqui embaixo. Isso na primeira vez que você preencher os dados aqui. Então, para mim ganhar 30%, eu tenho que colocar aqui 39,45. Tá? Aí na próxima vez que coloquei, ele vai passar para 50,87, mas você desconsidera. Só vale a primeira vez que você colocou aqui. Tá? Tipo de pagamento de mão de obra, então, aqui nós temos aqui inclusa ou à parte. O que vem a ser isso? Mão de obra inclusa é que quando você vai fazer o financiamento para o cliente e todo o projeto, tanto material quanto mão de obra, vão ser inclusos no valor do financiamento. Então é um financiamento único. Não vai ter uma divisão entre produtos e serviços. Tá? Se houver essa distribuição, você tem que colocar aqui a parte. Então inclusa, e aqui tem com margem ou sem margem. Então se você colocar, não vai usar a margem, não com margem, o que isso significa? Que só os produtos vão ser acrescidos dessa margem aqui de 39,45. Os serviços não. Se você colocar assim, todos os produtos e todos os serviços serão acrescidos de 39,45. Ou seja, do valor que você preencheu essa célula aqui. Se você, por outro lado, preencher com a parte, o que significa a parte? Que você vai, a parte de produtos e vai ser recebido pela empresa, depois ela vai te pagar, e serviços, o cliente paga a parte para você. Quando você coloca isso aqui, na assinatura do contrato, pelo menos aqui o meu registro é 30%, eu vou dividir em mais uma vez. Pode ser 2, 3, quantas vezes você quiser. Esses 30% eles são registrados na aba dados da empresa, depois eu vou explicar para vocês. Tá? Então aqui eu vou fazer incluso, tá? Em vez de fazer a parte, eu vou fazer incluso, e vou colocar os 39,45% para mim ter 30% de margem. Dados do cliente, fulano de tal, sexo masculino. Você vê que cada vez que eu preencho a célula, ela volta a cor de origem. Tá? Não podem ficar células vermelhas. Pessoa física, celular eu vou colocar o meu. Endereço, eu posso preencher o endereço que você quiser, eu não vou preencher agora, não é interessante, não preciso preencher agora, né? Bairro, tal, contato, geralmente aqui é o nome da pessoa, ou o nome do vendedor. CEP eu acho importante preencher agora, tá? Essas três próximas células aqui, o preenchimento delas é obrigatório e indispensável. Se você esquecer de preencher alguma delas, vai dar problema futuramente no dimensionamento. Então aqui está de São Paulo, cidade, vamos colocar aqui São José do Rio Preto. E a cidade mais próxima de São José do Rio Preto
ela pode ser, se os vamos imaginar, se ela estivesse na fronteira do estado de Minas Gerais, não seria a cidade no estado de São Paulo, seria a cidade mais próxima dessa cidade de fronteira. Então pode ser tanto no estado limítrofe ou no estado de origem. Então aqui no caso, a cidade mais próxima de Rio Preto, que tem essa marcação, seria Catanduva. Pronto. E-mail, vou preencher o e-mail aqui, que o e-mail também é um preenchimento interessante, para você não perder os dados do cliente, né? CPF e RG não tem tanta necessidade assim de ser preenchido, tá? Porque é um dado que geralmente o cliente não fornece agora. Bom, preenchi aqui, eu confiro, não ficou nenhuma célula em vermelho, eu posso continuar meu dimensionamento. Então eu vou passar aqui para cima, essas imagens aqui, nesses ícones, né? O ícone de consumo. Então aqui você viu que aqui vem o nome do cliente que eu estou fazendo o dimensionamento, a cidade, o estado, porcentagem de geração. Então geralmente eu costumo fazer com 100%. Mas você pode usar uma porcentagem maior que 100%, o sistema vai dimensionar com um número maior de painéis, ou menor que 100%, que ele vai dimensionar com um número menor de painéis. Tá? Concessionária, é muito importante eu preencher aqui. Então aqui no caso, preenchendo o nome da concessionária, essas tarifas aqui serão preenchidas automaticamente. Aqui, ó, eu preenchi aqui, ela veio o valor aqui sem imposto, tá? Sem valor sem imposto. O grupo, aqui vem o grupo residencial. Conexão da unidade consumidora é trifásica e a tensão é 220, fase neutro. O disjuntor de entrada desse sistema aqui, dessa residência, é 90 amperes. Tá? Aqui eu vou preencher o TIP, ou CIP, né, a contribuição de iluminação pública, ou a tarifa de iluminação pública. Aqui na minha cidade é R$ 24,60. Depende muito da cidade, ele não calcula porcentagem, tem que ser um valor fixo em reais. Eu vou entrar com a alíquota do ICMS. O PIS varia de mês a mês. Vamos imaginar que esteja 0,84. E a COFINS também, que varia de mês a mês, 3,64. Aqui eu posso entrar com a minha bandeira tarifária. Hoje a bandeira tarifária é verde. Mas quando for amarela, basta você colocar amarela, que ele vai calcular o valor que vai ser acrescido em cada quilowatt-hora. Nesse caso seria 0,029890. Então no caso aqui é verde, vamos deixar verde. E aqui, informação do tipo de consumo, eu posso preencher a planilha de 3 formas diferentes, o consumo. Média em quilowatt-hora mês, média em reais por mês e mês a mês em quilowatt-hora. Então basta eu clicar aqui e escolher qual que eu quero. Médio em quilowatt-hora mês, médio em reais e mês a mês. Se eu colocar aqui, por exemplo, mês a mês, ele vai abrir uma linha aqui embaixo, onde eu tenho que preencher consumo em quilowatt-hora mês a mês, tá? De acordo com o histórico de consumo obtido na fatura do cliente. Então aqui, como eu vou fazer um médio aqui, eu vou fazer médio em reais. Então vou imaginar que esse cliente aqui, ele gaste R$ 920 de média por mês. Em reais, tá? Então, com R$ 920 e esses valores de impostos, de alíquotas do ICMS, PIS, COFINS e o TIP, ele vai dar 1.165 kWh mês. Então aqui, ó, na média, eu vou precisar obrigatoriamente preencher esse dado aqui com esse valor aqui, ó, 1.165. 1.165. Se eu preencher esse mês a mês, ele calcularia a média e colocaria aqui também, tá? Mesma coisa se fizesse por quilowatt-hora. Consumo reprimido, ele serve para você, vamos dizer assim, não perder os cálculos que você está fazendo agora. O cliente entrega para você a fatura, olha, fulano, quando eu tiver pronto o sistema, depois que tiver instalado todos os painéis, eu vou comprar 2 aparelhos de ar-condicionado. Então eu quero que você inclua esses aparelhos no meu sistema aqui. Tudo bem, você fez os cálculos aqui, quanto representa cada aparelho de ar-condicionado funcionando 8 horas por dia, durante 30 dias por mês, durante 12 meses por ano. Interessa, você vai ver aqui o valor, vai calcular e colocar o consumo reprimido por mês. Então imagina que cada ar-condicionado de 180 kW seria 360. Eu coloco 360 aqui e obrigatoriamente eu teria que mudar o valor aqui. Colocar 1525 para deixar a célula na cor azul clara. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Isso aqui é só para você ver como é que funciona essa célula. Então eu volto aqui, 1165. Com a vela azul, beleza. Aqui eu coloco o número da unidade consumidora, tá? Um número qualquer, e pronto. Confiro se os dados estão preenchidos de acordo, tudo beleza, eu posso passar para frente. O próximo item a ser preenchido seria o status. Aqui bem rapidinho o preenchimento. Aliás, o cliente nós estamos fazendo o preenchimento, né? Ele dá automaticamente as coordenadas da cidade que eu estou fazendo a instalação. E aqui esses dados de radiação solar são dados internos também obtidos de acordo com
a latitude e longitude. Só que nesse caso, se eu quiser usar outros dados que não esse que está aqui, esse daqui é o mesmo do CRESESB, tá? São dados do Atlas Solarimétrico Brasileiro, segunda edição 2017. Então eu venho aqui e posso preencher. Se eu preencher aqui qualquer valor que eu quiser aqui, por exemplo, vou chutar um valor enorme aqui, tá? 12. Ele vai usar o 12 aqui no cálculo, tá? Se eu deixar isso aqui em branco, ele usa o valor cadastrado previamente no banco de dados. Tipo de telhado e suporte. Isso aqui é só mesmo para um dado objetivo quando você for comprar o seu kit. Então aqui no caso é a fibra de cimento e o suporte aqui é o suporte pé em L, né, em 30 centímetros. Esse X aqui não significa nada, é pé em L em 30 centímetros. As perdas, você pode colocar o índice de perdas que você bem desejar, tá? Sem problema. A única coisa que não vai entrar nas perdas, já está a planilha pré-calcula, tem o pré-definido, é a orientação para o norte e sombreamento 0%. Então a planilha está bem calibrada, se você usar 10%, você não vai sentir nenhuma diferença nos teus dimensionamentos. Tá? 10% é um número legal, mas você pode usar mais ou menos à vontade. Tá? A inclinação também. Para essa latitude e longitude, no caso para a latitude, né, a inclinação ideal é 26 graus, não é porcentagem aqui, é graus, tá? A porcentagem está aqui embaixo. Então eu vou calcular qual que é a minha inclinação do telhado. Esse telhado que eu estou fazendo aqui, o dimensionamento, é um telhado com 22 graus de inclinação. Isso representa 34% em porcentagem. Tá? Se eu diminuir aqui, por exemplo, colocar 10 graus, vai dar 17%. Então vamos colocar aqui os 30 graus de inclinação, 48%. É muita coisa, né? Quase 50%, 25%. Pronto. 41%. Aqui embaixo, os índices de prazo. Taxa Selic, eu tenho que preencher com a taxa Selic do mês. Hoje estamos em 13,75. Reajuste anual previsto para o ano, esse término de ano de 2022 e o meio do ano de 2023, a CPFL eu estou assim, imaginando que seja 10%. A reajuste anual da energia, tá? Considerando a inflação aqui. Essa proposta que eu estou fazendo, ela tem validade por 5 dias úteis. Então eu coloco 5 dias aqui. E a entrega da mercadoria se dará em até 30 dias. Pronto. Mais uma vez, todas as células preenchidas. Essas daqui não foram preenchidas porque não há necessidade, eu não vou usar, né? Beleza, tudo certinho aqui. Eu volto para o menu inicial, tá? Ou eu poderia ter usado, eu estava aqui no status, eu poderia ter vindo diretamente aqui na simulação. Ou também vindo aqui e entrar na simulação. Tá? Então eu tenho 3 caminhos para poder entrar para mim usar o menu. Então na simulação eu tenho 4 submenus, né? Painéis, inversores, definição do kit, geração e consumo. Então começamos por painéis, vamos determinar qual é o nosso painel e qual é a quantidade. Então aqui a escolha do painel, eu tenho só 2 preenchimentos para fazer. O fabricante, a planilha conta com mais de 40 fabricantes de painéis, então vamos começar aqui, vamos escolher a Canadian. E vamos escolher um modelo, entre todos os modelos Canadian que está na planilha, você pode ver que tem alguns modelos que nem são mais utilizados, mas eles estão aqui, eles não saem da planilha, tá? Então vamos usar um painel novo da Canadian de 550 Canadian Mono. Bom, aqui você viu, quando preencheu o modelo do painel, a planilha já me trouxe algumas informações sobre o painel. O logotipo da Canadian, o tipo do painel, a potência, a quantidade ainda não coloco, não preenchi a quantidade, né? O modelo do painel, a área do painel que um painel ocupa, o peso de um painel e a eficiência desse painel. E aqui vai ser preenchido ainda a área ocupada e o peso total, e a potência dos painéis. Tá? Então aqui eu tenho para mim mais uma informação para o usuário, eu tenho o datasheet. O datasheet do painel que eu escolhi. Então a planilha vai abrir aqui, ele só é de consulta, você pode até tentar apagar aqui, mas não vai apagar, tá? É só consulta mesmo. Então ele traz as principais características, o datasheet do painel, tá? O valor, tal. Eu fecho aqui, e aqui, ó, total de painéis. O número de painéis necessários para mim poder compensar o valor dos 1.100 e poucos, os 1.165 kWh mês, seriam necessários 15,3 painéis. Não existe 15,3 painéis, ou é 16 ou é 15. Eu sempre opto por usar o maior número acima, tá? O mais próximo acima. Deu 16 painéis. Quando eu escolhi 16 painéis aqui embaixo na minha geração de energia, era necessário 1.165. E eu estou conseguindo 1.114, tá? no cálculo.
Se eu colocasse um número maior de painéis aqui, por exemplo, 19 painéis, você vê que ia ficar a cor azul. Por que ficou azul? Porque ele ultrapassou a quantidade necessária. Tá? O verde, ele está na quantidade necessária, ele está dentro do limite, né? O limite aqui seria 1165 menos 100 do trifásico. Seria até 1065. Está 1114, está dentro. Se eu usar um número menor, ele vai ficar em vermelho, quer dizer que eu não atingi a quantidade necessária. Tá? Então vamos continuar com 16 aqui. Ah, mas 16 vai ser um número legal? Eu posso clicar nesse botão aqui, ó, geração e consumo. Eu clicando aqui, a planilha vai me trazer aqui a simulação dos 2 primeiros anos. Tá? Primeiro ano, eu tenho a geração, tenho o consumo, o saldo, os créditos obtidos, os créditos utilizados e o saldo aqui. E aqui é a base de cálculo. O valor da fatura sem o sistema e o valor da fatura com o sistema. Tá? O valor anual injetado, o valor anual consumido, assim. Isso no primeiro ano. Se eu quiser ver no segundo ano, não houve muita modificação nenhuma. Por quê? Porque está bem calibrado o sistema aqui. Tá? Então, para mim voltar, basta voltar aqui, ó. Eu venho aqui nos painéis, agora eu calculei, é isso mesmo, vai ficar 16 painéis. Eu passo agora para inversores. Inversores, a mesma coisa que tinha no painel, eu tenho aqui as informações principais, né, o painel que foi escolhido, a potência, a quantidade, os dados do local, né, onde vai ser instalado o sistema. E aqui eu vou escolher o meu inversor. Então, mesma coisa no painel, inversor eu posso escolher. Ó, outra uma característica, essa célula aqui você não pode apagar de maneira alguma. Ela sempre vai ficar com a última, igual à última dimensionamento que você fez, tá? Se você apagar, pode dar problema. Vamos então aqui, ó. Atenção, voltando. Então aqui na escolha, né, dos inversores, nós temos aqui a elaboração do orçamento sendo feita por fulano de tal, de Rio Preto, né? Algumas informações que nós temos por enquanto, que é a potência do painel, né, o tipo de painel, a quantidade e os dados do local. Então vamos escolher aqui um fabricante de painel. A planilha conta com mais de 40 fabricantes de painel. Então entre esses 40 vamos escolher Fronius. Escolhendo o fabricante Fronius aqui, automaticamente vai aparecer o logotipo do Fronius aqui, né, a logomarca. E nós vemos aqui que a planilha sugere que nós escolhemos o inversor Fronius Primo 6.0 monofásico. Então nós vemos aqui e vamos pegar o Fronius 6.0. Eu posso escolher outro? Pode, sem problema algum. A planilha simplesmente ela sugere, ela não obriga você a fazer nada. Ela sempre vai dar uma sugestão. E de acordo com os parâmetros você vai acatar ou não a sugestão dela. Então acatando aqui, eu posso vir aqui e ver o datasheet desse inversor. Da mesma forma que eu vi do painel, eu vejo do inversor. Os principais dados aqui. Tá? Aqui, a planilha ela calcula a quantidade necessária de painéis. Então eu posso vir aqui, ó, escolher um painel, que 1,1 não tem. Se eu escolher um painel, ó, eu estou no limite. Olha, eu escolhi um, deu enter aqui, né? Eu estou no limite, porque o mínimo de painéis seriam 8 e o máximo 16. Cabe aqui um parênteses. A planilha ela é conservadora. Se você quiser colocar 18 painéis aqui, porque você tem um kit com 18 painéis, sem problema. Tá? Eu prefiro pecar pelo conservadorismo do que pecar pela ousadia. Então, eu sou conservador nesse caso. Então a planilha calculou que o mínimo seriam 8 e o máximo 16. Está dentro da faixa, esse inversor tem 2 MPPTs e 4 entradas. Tá? Se fosse escolhido um microinversor aqui, a planilha iria calcular normalmente. Aqui. Vamos pegar aqui então um microinversor. Vou pegar o fabricante aqui, Roy Miles. Roy Miles não tem nenhum inversor compatível para esse painel, se eu não me engano. Vamos ver se tem aqui o 2000 aqui. Ele conseguiu aqui, ó, 2000, Roy Miles. Então seriam 16 painéis de 550 e 4 inversor Roy Miles MI 2000 HST de 4 entradas, né? Autotransformador não tem necessidade, porque os inversores aqui é 220, tá? Então não tem necessidade. Então, mas vamos voltar lá. O inversor da Fronius de 6 kW. 6 kW. Pronto. Então, tá um certo aqui. Confere tudo certinho aqui, eu posso passar para a minha próxima tela, que seria a definição do kit. Se o meu sistema é esse mesmo que eu vou adquirir, ou seja, eu volto lá para me notar, seria um inversor Fronius de 6 com 16 painéis de 550, basta eu vir aqui, colocar o valor do custo do kit aqui
gerar a descrição do kit e pronto. Passar para frente. Mas não é o caso, eu vou mostrar para vocês que eu posso redimensionar a usina. Eu cheguei e consultei lá no fornecedor que costumo comprar, da Aldo, por exemplo, e a Aldo não tem esse sistema aqui pronto para poder vender. Ele não tem isso aqui, então vamos escolher o que a Aldo tem. Então vem aqui, a Aldo trabalha com Ginco e trabalha com Growatt. Então, fabricante do painel, vamos pegar Ginco, deixa aqui Ginco. Aqui você vai escolher qual painel que você quer trabalhar, a quantidade de todos os painéis cadastrados aqui. Eu vou pegar o painel de 550 Ginco, para ficar na mesma potência. Tá? Então aqui a sugestão ele deu 16 painéis, que seria a mesma quantidade do outro, né? Só que ainda não posso colocar porque eu não sei qual que é o inversor. Tá? Inversor eu vou escolher Growatt. Então vem aqui, escolho o inversor da Growatt. Modelo eu escolho aqui na tabela do lado. Então vamos usar o de 6 aqui também. Aqui, ó, de 6 kW. Potência de 6, vou usar um inversor. Um inversor de 6. Esse inversor, ele suporta no mínimo 8 painéis e no máximo 15 painéis de 550 Ginco. Aqui eu posso fazer três coisas eu posso fazer aqui. Eu posso aumentar a potência do inversor, posso diminuir a potência do painel, ou se a Aldo estiver vendendo esse sistema com 16 painéis, eu posso aceitar isso aqui que a planilha vai continuar calculando, tá? Não tem problema algum. Então eu vou aceitar a sugestão da Aldo. Então 16 painéis de 550 e um inversor Growatt. Vocês viram aqui que vai mostrar a foto, a ilustração do inversor, a logomarca do inversor, a foto do painel e a logomarca do painel. Só para você ter uma noção do que está acontecendo. Aqui eu tenho três maneiras de preencher essa célula aqui. Eu posso vir aqui, escrever o que eu quiser aqui, tá? Sem problema algum, preencho com os dados. Eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou lá no site da Aldo, copio a descrição do kit e colo aqui. Eu posso gerar a descrição aqui. Descrição sim. Kit fotovoltaico, tal, compôs 16 painéis, Ginco, inversor Growatt, tá? Se eu tivesse autotransformador, eu preencheria essa célula aqui. Como não é o caso, eu não vou preencher, tá? Pronto, está preenchido meu sistema. Confiro, não tem nenhuma célula. Ah, custo do kit, não foi preenchido, não, faltou o custo do kit. Qual é o valor do kit? No fornecedor, valor que ele que você tem lá para comprar esse kit. Vamos imaginar que esse kit aqui, vou chutar aqui 25 mil reais, tá? Número aleatório. Pronto. Agora não ficou nenhuma célula vermelha, eu posso passar para o próximo item, que seria esse aqui. Geração e consumo. Então aqui é aquele gráfico que eu mostrei logo atrás, que mostra para nós como é que vai ser a simulação de valor futuro da energia elétrica e consumo e geração nos dois primeiros anos, primeiro e segundo ano, tá? Então aqui só mesmo para você ter uma noção do que está acontecendo. Bom, acabei isso aqui, como eu falei, eu posso vir clicar aqui, eu venho aqui nesse menu, saio desse menu, venho para cá serviço, ou posso fazer tudo automaticamente. Eu estava aqui, eu clico diretamente em serviço, eu pulo a etapa, né? Serviço, eu tenho projeto de instalação e infraestrutura e montagem e instalação. Então vamos começar por projeto de administração. Aqui o projeto elétrico. Quem vai fazer o projeto elétrico? Tenho três maneiras. Ele é calculado como se fosse a minha empresa mesmo que vai fazer o projeto, é projeto próprio, por módulo, próprio por watt-peak ou terceirizado. Então eu uso aqui próprio por módulo, o projeto sou eu que faço. Então aqui, como ele calculei por módulo, e eu gravei que eu cobro R$8 por módulo fazer o projeto, ele está calculando aqui 16 painéis, R$8 o módulo, R$128, tá? Se eu quisesse por watt-pico, então são 8,8 watt-pico a 0,15, 1.320. Então, e terceirizado, vocês podem ver aqui que ele tem uma tabela à parte que você pode colocar o valor que você quiser aqui, terceirizado. Você vai combinar com a pessoa. Então, vou colocar aqui próprio watt-pico. Então, projeto 1.320. Tá? Bom, dando continuidade aqui, nós temos aqui o projeto, eu vou cobrar o 1.320 do cliente, e aqui eu tenho os dados que tem que ser preenchidos para dar continuidade no meu cálculo da mão de obra. Então, o projeto elétrico, de acordo com o valor que eu coloquei aqui, 1.320, locomoção, são as despesas relacionadas ao deslocamento do projetista até o local de construção da usina. Se não tiver nada para colocar, eu deixo em branco. Se eu tiver, por exemplo, vai gastar R$100 aqui em alimentação. Isso é no caso do projeto, hein?
só do projeto e o comissionamento. A RT hoje está na faixa de R$86, mais ou menos, não estou bem lembrado, mas R$87, vamos colocar aqui. Posso colocar o valor que quiser ou deixar em branco, mais uma vez, né? Outras despesas diversas relacionadas com o projeto e homologação. Eu vou precisar que o engenheiro que quer fazer o projeto visite a obra 3 vezes. Então, ele vai precisar 3 vezes, vai ter um certo deslocamento, ele vai gastar mais R$60. Despesas administrativas são as despesas relacionadas com a gestão administrativa da empresa, incluindo impostos sobre a nota fiscal. A despesa administrativa, vamos ver aqui que ele tem aqui uma despesa de imposto, aqui, vamos dizer, R$850. Estou chutando, tá? Valores aleatórios. Comissão sobre painéis. Aqui ele é optativo, tanto comissão sobre painéis como comissão sobre o VAT-pico. Então aqui, como optativo, ele está sugerindo cobrar R$200 se você for pagar essa comissão para o vendedor. Mas nós colocamos lá já uma comissão, então não tem necessidade, deixa em branco isso aqui, ó, tanto esse quanto esse, tá? Então o valor total do projeto aqui, 2.417. Eu passo aqui para frente, né? Venho para o próximo aqui, que seria a infraestrutura, telhado e andaime. O tipo de telha, a telha lá é telha de fibro cimento. Então a planilha sugere que você cobre R$400 para eventual quebra de telha. Se você colocar as telhas de cerâmica, é uma telha mais barata, mas assim, mesmo assim vai ter quebra. Você pode colocar o valor que você quiser aqui ou deixar em branco. Então vamos colocar 200 aqui. Desculpa, aqui não é 200 porque a telha lá é fibrocimento. Tá? Fibrocimento. Então vamos colocar R$400 aqui. É optativo colocar, é bem, mais uma vez eu deixo bem claro isso. Vou utilizar andaime? Sim, se vou utilizar andaime, lá é um sobrado. Então eu vou colocar andaime, eu vou gastar R$300 na locação de andaime. Se eu tiver um andaime, não preciso colocar, também o terceirizado, ele já tem o próprio andaime, também não tem necessidade de colocar. Então, material elétrico. Material elétrico aqui a planilha sugere valores. Tá? Tá vendo aqui, no caso do material elétrico de corrente alterna, ela sugeriu R$808. Então, eu não uso isso aqui, eu vou ver o que significa isso aqui. Então, eu consultar, alterar, ele vai me dar para mim aqui a parte de materiais aqui, ó. Materiais extras, corrente contínua. Toda a quantidade simulada não tem, tá? Não foi simulado nada, mas eu posso colocar qualquer item que eu quiser aqui, ó. Vou precisar comprar uma caixinha para instalar o DPS e o disjuntor. Vem aqui. A planilha vai calcular aqui para você, ó. R$ 66,60 é o preço de custo, colocando os 39% lá de margem, vai para 92. Eu preciso comprar também uma string box que não vem no kit. Sem problema, string box aqui. O valor dela é R$1.250, tal. Ou se eu precisar de uma outra string box, eu coloco aqui também, sem problema nenhum. Esses valores aqui podem ser alterados, tá? Então eu posso alterar aqui, por exemplo, ó, R$5.000. Automaticamente, R$5.000. Qualquer valor nessa faixa aqui eu posso alterar. Aqui, por exemplo, eu não posso alterar, tá? Nem aqui. Então eu só posso alterar nos verdes aqui, ó. Aqui do lado, não sei se dá para vocês verem, mas a planilha possui, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Ela tem como exemplo, né, a instalação com microinversor, quais são as peças que são sugeridas pela planilha. Mesma coisa a instalação de um inversor único e a instalação de múltiplos inversores, tá? Vamos lá, então é só para ter uma noção. Para mim voltar, eu clico aqui, 5.066. Então eu vou acatar ou não esse valor. Se eu alterar, eu vou acatar. Tá? 5.066. Mesma coisa de corrente alternada. Eu venho aqui e consulto. Na corrente alternada, como o meu sisteminha é um sisteminha simples, ó, então ele já dá a quantidade simulada para esse sistema aqui. Ele faz os cálculos de acordo com as figuras que eu mostrei aqui. Então aqui nesse caso ele está calculando R$808, né, sendo que com a margem vai para 1.127,50. Então aqui ele está calculando também o disjuntor bipolar, se você pode ou não colocar. Se você quiser ver o preço do disjuntor aqui, ó, por exemplo, onde está o disjuntor aqui, disjuntor. Ó, o disjuntor está aqui, ó. Então o preço eu não altero aqui, está em azul. Eu venho aqui, ó, preço dos disjuntores, procuro o preço que eu quiser aqui, altero na parte verde, volto lá no retorno de administramento, coloco, já acertei o valor lá e alterei aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, R$780. Tá? Custos extras. Tem algum custo extra aqui nesse sistema? Se eu tiver, eu entro com ele aqui. Vamos imaginar que eu tenho mais R$120 de custo extra aqui para fazer a instalação. Frete. O frete pode ser pago pela própria integradora ou pelo fornecedor ou pelo próprio cliente. Se eu tiver que cobrar o frete do cliente, eu vou colocar aqui. Vamos ver aqui, R$185. Seguro.
Se você for colocar o seguro aqui, o seguro não for bonificado pela fornecedora, você pode colocar o valor do seguro aqui, tá? R$145. Aquele seguro de riscos, né? Riscos e danos. Então deu 6.996 sem margem aqui, tá? E finalmente vamos aqui na montagem e instalação. A instalação aqui, a planilha estipula ou estima que será feito em um dia. Então aqui eu posso colocar um dia. Então, mão de obra de instalação, da mesma maneira que o projeto, tem 4 maneiras aqui. Então, eu tenho próprio por módulo, próprio por bate-pico, terceirizado local ou terceirizado de Santa Catarina. Esse terceirizado de Santa Catarina é só para ter uma noção de quanto que uma empresa cobra para fazer a instalação no Brasil inteiro, desde que o sistema for maior que 20 kW. Tá? Eu uso aqui, ó, terceirizada local, eu não tenho equipe própria. Então a planilha calcula que 16 painéis a R$120, então eu vou gastar R$1.920 com o pessoal terceirizado da instalação. Não tem deslocamento, que a cidade é a própria cidade, né? Se tivesse eu colocaria aqui, por exemplo, vamos imaginar que seja 120 km daqui de Rio Preto. A planilha tem um custo de 1,20 que foi eu que cadastrei. Você pode cadastrar o valor que você quiser. Então deu 1,3, né? Eu não tenho bem certeza agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui na empresa. R$1,30 por quilômetro deslocado, tá? Então, volto lá. Serviços. Então vamos colocar aqui R$156. Então aqui é o canteiro de obras, são as despesas decorrentes da instalação, preparo do local, descarregamento. Eu vou ter que contratar uns chapas para descarregar a mercadoria. Então vou gastar lá R$150, 2 chapas. Miscelânea, despesas diversas relacionadas com a instalação. Eu vou precisar contratar uma talha para subir os painéis até o teto do sobrado lá. Então vou gastar mais R$250. Hospedagem e alimentação, despesas relacionadas com alimentação e hospedagem. Não vou gastar nada porque essa equipe terceirizada não vai precisar se deslocar de cidade, é aqui na própria cidade, e eles fazem serviço rápido, então não tem necessidade de hospedagem. Então não preciso colocar nada aqui. Tá? Então aqui eu estou vendo que os 2.436 sem margem e 3.452 com margem. Bom, terminei aqui, tudo preenchido, não tem mais nada para preencher aqui. Eu venho aqui e vou para o próximo item. Ou eu volto aqui, tá? Volto e vou para pagamento. Ou eu venho diretamente, eu estava aqui no serviço, né, montar a instalação, eu venho direto no pagamento aqui. Então o pagamento tem 2 itens, né, que é forma de pagamento e financiamento. Então vamos com forma de pagamento. Forma de pagamento, aqui eu escolho qual vai ser a forma de pagamento. Vamos colocar aqui o BV. Tá? Aqui ele me fala que as taxas do BV são variáveis de acordo com o cliente e ela financia até 100% do sistema em até 84 meses. Então, ó, 84 meses, eu não posso mudar esse número de parcelas, não pode ser maior. Vamos ver aqui então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 96 parcelas, ó, máximo de 84. Então, mas aqui na minha cidade o banco faz 96, sem problema. Depois você pode entrar aqui no FIP e alterar a forma de pagamento, tá? Carência. Carência aqui, vamos por 60 dias de carência somente. Aí, quando eu estou dentro da margem, ele apaga as informações aqui. Taxa de juros. Ó, aqui, ele está me dando uma taxa pré-cadastrada de 1,5. Nós sabemos que essa taxa está furada. Então o que você colocar aqui, ele vai substituir essa taxa que está marcando aqui. Então vamos colocar aqui 2,5%. Se eu deixar em branco, ele vai usar 1,5%. Aqui, ó, 2,5%, ele vai calcular com 2,5%. Encargo de financiamento. Se eu tiver a porcentagem de OF e a taxa de abertura de cadastro, eu coloco aqui. Caso não tenha, não tem necessidade de colocar. Então essa forma de pagamento que eu escolhi, eu posso passar para frente, financiamento. Então financiamento nós temos aqui o nome do cliente, a cidade, né, os valores finais, que foram 34.862,50 de produtos, 13.632,13 de serviço, total de 48.494,63. Se tiver uma entrada opcional, eu posso fazer dada a entrada aqui ou em termos de porcentagem ou em termos de valor. Tá? Entrada compulsória não é o caso, o BV não obriga o cliente a dar uma entrada, alguns bancos obrigam. O Banco do Brasil, por exemplo, você tem que dar uma entrada de 20% do sistema. Então aqui não tem esse caso. Então vamos financiamento do valor total. Então aqui ele aparece, o valor total do sistema é 48.494, o valor a financiar é 48.000, mesma coisa, né? Se eu tiver o valor real da parcela, eu posso colocar aqui, senão eu vou usar a parcela que foi calculada pela planilha, usando como base aqueles valores que nós entramos com eles na parte da forma de pagamento. Tá? Se eu tiver um valor aqui, vamos dizer que o valor seja R$1.520, eu coloco aqui, ele vai assumir esse valor como R$1.520 aqui, tá?
mas não é o caso. Vamos deixar os 1.483 mesmo. Aqui ele dá uma simulação de financiamento, como é que vai ser esse valor, financiado em 12, 24, 36, 48, 60, 72. Isso aqui é só para estimativa, tá? Taxa mensal de 2,5, corresponde a taxa anual de 34,49. Aqui ainda outras linhas de financiamento que o cliente pode escolher, tá? Então acabei aqui, posso passar para frente, mesma coisa, eu poderia clicar aqui, mas eu vou direto para o resumo. Então no resumo aqui eu tenho resumo financeiro, os gráficos e os índices econômicos. Resumo financeiro, eu tenho aqui ó, o kit fotovoltaico, o custo dele é 25 mil, a margem de lucro 34 mil, o valor final para o cliente, que a Aldo vai emitir a nota fiscal, de 34.862,50. E aqui os valores dos outros materiais de serviço. Ó, material de acabamento 5 mil, autotráfego não tem, projeto de homologação tal, fazendo a comissão para o vendedor de 1.743, um custo final de 13.632. Tá? A remuneração bruta minha que eu vou ter seria de 18.048,23. Tá? Ele calculou aqui, está pegando esse valor aqui, ó, de 9.862,50, é o valor que eu vou receber aqui da Aldo. Mas vamos imaginar que você pegou e chegou esse sistema, de repente a Aldo deu uma promoção. E eu tenho que voltar a fazer tudo lá para trás? Não. Eu venho aqui, preço promocional da Aldo, 25 mil reais. 25 já era, né? 24 mil reais. Deu um descontinho ali, beleza. 24 mil reais. Aí, ó. Ele vai aplicar nesses 24 mil reais os 39,45, ficou 33,68. Mais os 13,47 mil. Então diminuiu um pouquinho em cada lugar aqui. Bom, acabei aqui o resumo financeiro, eu vou ver os gráficos. Então aqui tem uma tabela de geração e consumo. Tá? Então estou consumindo 1.135, gerando 1.165. Que eu tenho em forma de gráfico, mês a mês, janeiro, fevereiro, consumo e geração. Tem aqui o fluxo de caixa, payback descontado. Tá? Aqui é mais de 8 anos, porque nós fizemos uma simulação aleatória. Então, dados fictícios, com certeza não ia dar certinho aqui. Né? Aqui é o fator de energia antes e depois. O fator em verde é o que é depois e em vermelho o que é antes. Então, antes a energia vai ser sempre aumentando o valor. E aqui, enquanto você está pagando o financiamento, depois quando acaba o financiamento. Tá? Aqui nós temos perda e ganho por inclinação dos painéis, temperatura do local, radiação média mensal e a radiação média resultante. Então esses gráficos podem pegar, copiar e colar e colocar na proposta se você quiser. As propostas que nós fazemos aqui não aparecem nesses gráficos aqui, exceto esse e esses dois aqui. Esses 3 gráficos aparecem. Esse daqui de perda e ganho e tal não aparece. Então agora, para finalizar aqui, eu tenho os índices. Então aqui eu tenho 3, 6, 10 índices que são fornecidos pela planilha. O VPL, valor presente líquido, TIR, a taxa interna de retorno, o ROI, retorno sobre investimentos, IL, índice de lucratividade em 25 anos, né? Payback, retorno de investimento, descontado, está bem explicado aqui que isso aqui é um dimensionamento aleatório, fictício. Tá? O LCOE, o custo nivelado de energia, quanto saiu por cada watt-pico instalado, por painel instalado, o valor médio do quilowatt-mês nos próximos 25 anos, né? E a redução da fatura, quanto que eu tive a redução de fatura no primeiro mês. Tá? Então esses são os índices. Bom, feito isso aqui, tudo conferido, eu posso voltar, se eu quiser, voltar aqui para meu serviço, alterar alguma coisa aqui na infraestrutura e tal, à vontade, sem problema algum. Alterando aqui, os dados vão ser alterados no resumo, né? E depois na proposta. Eu fiz isso aqui, agora eu vou imprimir a proposta. A proposta eu tenho duas tipos de proposta. A Flash e a Speed. Então, com o tempo, você vai escolher qual que é melhor para você. Se você quer uma proposta mais simples ou uma mais sofisticada um pouquinho. São propostas simples, tá? Mas elas têm tudo que deve conter uma proposta, elas têm. Então, você pode ficar chegado com uma proposta super profissional. No final, o contrato, que você pode emitir o contrato. Então, vamos imprimir aqui a proposta Speed. Confirmar a impressão. A planilha vai demorar um pouquinho. Eu vou cortar o tempo aqui e vou voltar assim que ela terminar.